E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Não esqueçam que essa aula que você está prestes a ver de fotossíntese pertence a uma temática maior chamada metabolismo energético. É importante sim que você já tenha visto a aula sobre respiração celular e na sequência a aula sobre fermentação, para daí sim a gente tratar de fase clara, de fase escura, várias reações químicas. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido, vem comigo! Vamos então, queridinhos, tratar dessa fotossíntese e eu quero alertá-los que da mesma forma que a gente trabalhou a respiração celular em quadros diferentes, eu farei o mesmo para essa aula. Então a gente vai ter alguns quadros para poder elucidar esse evento de maneira mais ampla, de maneira completa. O que é a fotossíntese, prof? Vamos pensar naquilo que você já sabe, aquele conceito que vem lá do ensino fundamental e que às vezes é repetido sim no ensino médio, por que não no ensino superior? O que você sabe que é a fotossíntese? Professor, eu lembro que a fotossíntese é o evento pelo qual a planta produz o seu próprio alimento. Beleza, é isso mesmo. A planta produz o seu próprio alimento. Vamos rebuscar um pouco melhor essa definição. É uma captura de gás carbônico para a síntese de matéria orgânica. Essa matéria orgânica é aquilo que lá no ensino fundamental você chamava de alimento da planta. Beleza. Agora, essa matéria orgânica, na maior parte das vezes, está resumida sobre a molécula de glicose. Então, quando a gente fala de fotossíntese, você tem que entender que ela nada mais é do que uma captura de gás carbônico para produzir glicose. O que a planta precisa para poder fazer esse processo? Ela precisa de luz. É a fonte energética dela. Por isso que é fotossíntese, porque a gente tem luz. Foto do grego quer dizer luz. Além da luz, a gente precisa também da molécula de água. Então, precisamos de gás carbônico, luz e água para produzir a glicose. Temos um resíduo nesse processo, sim, um resíduo chamado de gás oxigênio. A gente vai entender como ele é formado durante a etapa clara da fotossíntese. Falando em etapas, vamos passar para o lado de cá. Eu quero que você recorde, essa organela que eu desenhei aqui para vocês, bem famosa, é o cloroplasto. E nesse cloroplasto você não pode esquecer das duas partes mais importantes ali dentro. Quais são, professor? Esses disquinhos, chamados de tilacoides, é lá que a gente vai ter fotossistemas, é lá que a gente vai ter clorofila e nele vai ocorrer a primeira etapa dessa fotossíntese e nós temos o estroma, que é esse líquido semigelatinoso que preenche o nosso cloroplasto. É nesse estroma que vai ocorrer a fase escura da fotossíntese ou etapa química. Já tratando das etapas, preste atenção, são duas e não três. Lembra que na respiração celular eram 3 etapas, aqui são só 2. A etapa fotoquímica, que é como a gente preferencialmente chama hoje, mas também pode ser chamado de fase clara. Por que, professor, preferencialmente etapa fotoquímica e não etapa clara? Porque quando a gente fala de etapa clara, a gente acha, é a fase que depende da luz, é o momento que ocorre na luz. E aí você fala em fase escura, você pensa, é uma etapa que ocorre no escuro. E não é isso que acontece. As duas etapas ocorrem quando a gente tem disponibilidade de luz para a planta, tirando algumas exceções. Agora, essa etapa, a primeira, ela depende diretamente de reações químicas na presença da luz. Então, por isso ela é chamada de fotoquímica, beleza? A segunda etapa, etapa química, ela não tem a incidência da luz agindo de maneira direta. Belezinha. Agora lembra lá, a etapa fotoquímica ocorre nos tilacoides, enquanto que a etapa química, a fase escura, ocorre no estroma. Fácil de lembrar, né? Beleza. Voltando para esse lado do quadro de novo, o que eu quero que vocês olhem? A reação química geral da fotossíntese não balanceada. Você tem a presença da luz, uma fonte de energia, com gás carbônico, e água, reagindo para formar glicose e oxigênio. Agora, lembra lá na respiração que o oxigênio era utilizado para formar água? Isso mesmo, a gente tinha o oxigênio como aceptor final dos elétrons lá na cadeia respiratória. Beleza, esse oxigênio era utilizado para formar água. Na fotossíntese ocorre exatamente o contrário. A água vai ser quebrada, a gente vai ver esse processo acontecendo e com isso a gente forma gás oxigênio. Quando que acontece isso, professor? Na etapa clara, na etapa fotoquímica, que é a nossa primeira etapa. Então coloca aqui, ó.
Primeira etapa, a gente vai ter água sendo convertida em gás oxigênio. Esse é o gás oxigênio que eu e você respiramos, esse que está disponível na atmosfera. Agora é na etapa escura, na etapa química, que a gente vai ter o gás carbônico sendo condensado para formar moléculas de glicose. Beleza? Bota aqui, ó, que é na etapa escura, que a gente vai ter este processo desenhado aqui no quadro. Belezinha? Fácil, né? Esse é o início, tá? Agora vem cada uma das etapas. A gente se vê no próximo quadro. Fica aí. Chegamos então à etapa fotoquímica da fotossíntese, também chamada de fase clara dessa fotossíntese. Olha esse nome, fotoquímica. São reações químicas que dependem de luz, da luz atuando diretamente, porque existem produtos gerados aqui que depois serão utilizados na etapa escura, ou seja, a etapa escura também vai depender de luz, porém indiretamente. O que você está enxergando aqui, ó? Uma membrana plasmática, mas não qualquer membrana. Essa membrana é a membrana dos tilacoides, dos disquinhos que a gente tem dentro do cloroplasto. Lembre-se que a fase clara ocorre nas membranas tilacoidais. É lá que a gente vai encontrar moléculas super importantes denominadas de clorofilas, moléculas que são capazes de captar luz e excitar elétrons por meio dos fótons. É isso que a gente vai ter que entender. Então você está vendo uma membrana plasmática e a partir dessa membrana nós vamos ter uma cadeia transportadora de elétrons. Prof, parece que eu já escutei esse nome, cadeia transportadora de elétrons. Sim, se você assistiu a aula sobre respiração celular, você vai relembrar que lá na última etapa da respiração nós temos a cadeia transportadora de elétrons. O que acontecia lá? Você tinha elétrons passando e por meio da passagem desses elétrons, bombeamento de prótons e por meio desses prótons que eram bombeados, nós tínhamos depois síntese de ATP. O que vai acontecer nessa etapa clara é exatamente a mesma coisa, com um detalhe importante que o diferencia lá da cadeia respiratória. O que vai promover aqui o transporte de elétrons é a luz. A gente vai se utilizar da luz para excitar moléculas que liberam elétrons, beleza? E aí a gente tem que conhecer alguns dos componentes das membranas tilacoidais. Lembrando que eu estou tratando de uma aula de ensino médio, então a gente não vai aprofundar nesses componentes, nem estudar potenciais redox, nem nada que se vê lá no ensino superior. Quem que são os caras importantes para nós? Fotossistema 2, esse cara aqui é super importante, já vou falar sobre ele. Depois vem compostos menos relevantes para nós, mas vamos tratar dos nomes deles aqui. Fotossistema 2, aí nós temos aqui nona, depois nós temos citocromos, depois nós temos um composto chamado plastocianina, depois nós temos o fotossistema 1. Esse, super importante também. Agora vamos passar para cá. Temos a ferrodoxina e aí temos um composto, que eu não quero que vocês lembrem o nome, mas é legal a gente pensar um pouquinho no nome dele. Ele se chama NADP redutase. Opa, NADP redutase. Fica com isso na sua cabeça. E por último, esse composto que você está enxergando aqui é a ATP sintase, essa sim bem conhecida da aula de cadeia respiratória dentro da respiração celular, né? Então vamos lá. Pessoal, o que acontece? Nós temos dois fotossistemas, dois componentes especializados em captar luz, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. O 2 é o que vai começar o processo. Professor, o 2 começa? Não era para ser o 1 que começa? Esse 1 e 2 é conforme a ordem que a gente descobriu esses sistemas. Descobrimos primeiro o fotossistema 1, chamado de P700, e depois descobrimos o fotossistema 2, chamado de P680. Beleza? A ordem com que eles ocorrem no evento não é a mesma com a qual eles foram descobertos. Agora vamos atentar um pouquinho para esses nomes. O que significa P700, prof? P700 quer dizer que esse fotossistema ele tem máxima eficiência no comprimento de onda de 700 nanômetros. Então você sabe que lá dentro do espectro da luz visível a gente tem vários comprimentos de onda diferentes, inclusive isso vai dar cores diferentes à luz. O espectro de luz ideal para o funcionamento do fotossistema 1 é o de 700 nanômetros, enquanto que para o fotossistema 2, 680 nanômetros. Beleza. O que acontece nesses fotossistemas? Na parte de cima do fotossistema, que vai receber a luz, nós temos aquilo que a gente chama de complexo de antena. Coloquei uma flechinha aqui para vocês, ó. Complexo de antena. O que é isso, prof? É um conglomerado de moléculas de clorofila e carotenos.
Você sabe que a clorofila consegue captar luz, ela é um pigmento verde. Beleza, a clorofila, toda vez que ela recebe luz, que ela recebe fótons, ela vai excitar elétrons. E aí, prof, esses elétrons vão sendo deslocados para o centro de reação do nosso fotossistema. Então existe um monte de clorofilas formando um complexo de antenas, então várias anteninhas de clorofila lá recebendo luz, e elas vão direcionando elétrons para o centro do nosso fotossistema. Esses elétrons que são direcionados para esse centro de reação é que vão se deslocar dentro dessa cadeia transportadora. Mas, prof, você falou que nesse complexo de antena também tem carotenos. Para que servem esses carotenos? Os carotenos também são pigmentos. Os carotenos também conseguem absorver luz. Então, existem alguns comprimentos de onda que a clorofila não consegue captar com facilidade. Então, para ajudar a captar mais comprimentos de onda diferentes, nós temos carotenos junto lá dos complexos de antena. Então, vamos colocar aqui, ó, complexo de antena, clorofila mais carotenos. Beleza? O que eles fazem? Captam luz. E aí, com a captação de luz, excitam elétrons. Elétrons vão sendo transportados até chegar no centro de reação do fotossistema. Beleza? No momento que você tem elétrons no centro de reação, eles começam a ser puxados para compostos intermediários. Então, esses elétrons estão aqui, ó, se deslocam para o primeiro composto, depois se deslocam para o segundo composto. Esse composto, o citocromo, toda vez que ele fica negativamente carregado, imagine elétrons vieram para cá, ele ficou negativamente carregado. Ele está negativamente carregado, ele atrai cargas positivas, no caso os prótons. Então ele fica negativo e um próton é bombeado lá para baixo. Ô, professor, mas ele não é atraído pelos elétrons? É, mas aí os elétrons saltam para o nível seguinte. Então ele atrai um próton e vai embora. Ele dá um migué no próton e o próton fica aprisionado dentro do tilacoide. Lembrando que aqui nós temos a luz do tilacoide, a parte interna, e aqui a parte externa do tilacoide, chamado de estroma, o local onde a gente tem o líquido principal do cloroplasto. Então, elétrons se deslocaram e a gente teve um bombeamento de um próton para baixo. Vamos passar para cá. Beleza, o elétron saltou para o nível seguinte e depois foi parar lá no fotossistema 1. O fotossistema 1 também tem aquele complexo de antena, o fotossistema 1 também se excita na presença de luz e também promove saída de elétrons. Só que tem um detalhe. Existem dois caminhos possíveis para os elétrons a partir do fotossistema 1. Eles podem seguir uma via cíclica ou eles podem seguir uma via acíclica. Como assim, prof? Os elétrons saíram daqui do fotossistema 2, Na via acíclica eles vão seguir adiante. E eles vão parar lá naquela enzima que eu chamei de NADP redutase. Preste atenção. Você lembra que o NAD lá da respiração celular é um transportador de elétrons? Beleza. Esse NAD ele tem um grupo fosfato a mais aqui. Então a gente chama ele de NADP. Para lembrar, o NADP é o das plantas, tá? A planta é quem faz fotossíntese. Beleza. Esse NADP, ele vai reduzir com a ajuda da NADP redutase. O que significa isso? Reduzir lá na química significa receber elétrons. Ou seja, os elétrons que saíram do fotossistema 2 vão caminhando e vão parar lá no NADP. Ele vai reduzir e vai ficar na sua forma NADPH com 2 elétronzinhos. Entende? Ele recebeu elétrons, ele sofreu um processo de redução. Se você perceber, o elétron sai de um lugar e vai parar em outro. É um evento acíclico. Ele não volta para o início. Não tem um ciclo desse processo. Muito bem. E aí, prof? Temos o evento cíclico. Quando o elétron, ao invés de caminhar para o caminho que vem pela frente, lá para a ferrodoxina, ele volta. Ele vai voltar para onde, prof? Ele vai voltar lá para o citocromo. E no momento que ele volta, ele bombeia mais prótons. Bombeia mais prótons. E aí ele vem e bombeia mais prótons. E volta e bombeia mais prótons. Muito bem. Esse caminho, notem, é um caminho cíclico. Agora, olha o que eu anotei lá em cima. Esse evento cíclico ou acíclico é uma fotofosforilação. E o que significa isso, prof? Fosforilar quer dizer juntar fósforos. Foto porque tem luz presente nesse evento.
O que a gente está querendo dizer com isso? Toda vez que você bombeia prótons aqui para baixo, o ambiente interno do tilacoide vai ficar com uma concentração de H+, maior do que o ambiente externo. E a gente estuda na química que sempre que a gente tem diferenças de concentração de substâncias, de qualquer tipo de soluto, existe uma tendência a igualar os dois lados da membrana. Você tem mais embaixo do que em cima, então existe uma tendência desses prótons se deslocarem para cima. E aí, prof, eles vão se deslocar por uma enzima já conhecida de vocês, a ATP sintase. Então vamos colocar aqui, ó. ATP sintase. Prof, o que a ATP sintase faz mesmo, que eu já esqueci? Toda vez que um próton que está em maior concentração dentro aqui do tilacoide, ele vai passar para o lado de fora, ele vai passar por dentro da ATP sintase e essa ATP sintase vai girar. Existe um movimento, existe uma ação mecânica desse composto e toda vez que você tem esse giro, você consegue energia suficiente para fosforilar. O que significa fosforilar? Pegar um ADP, que é uma molécula não energética, e juntar com fósforo inorgânico, que também não é energético. Juntou a adenosina difosfato com mais um fósforo, você vai formar a ATP, uma molécula realmente energética. Vamos colocar aqui, ó, que ela tem energia. Isso é uma fotofosforilação. Você se utilizar da luz para transportar elétrons que bombeiam prótons e gera ATP. Ah, professor, eu acho que eu fiquei meio confuso. Calma, gente. Vamos resumir tudo isso? Vamos facilitar o processo? Você está vendo elétrons se deslocando. Esses elétrons, ao se deslocarem, bombeiam prótons e isso gera ATP. Esse é o principal produto da etapa clara da fotossíntese, o ATP. Mas tem uma outra coisa que você precisa produzir, o NADPH. Isso aqui também vai ser fonte de energia lá na etapa escura da fotossíntese. Então você produziu ATP e produziu NADPH, beleza? Isso que acontece durante a etapa clara. Mas tem um detalhe importante. Olha o esquema que eu fiz para vocês. Um elétron saiu do fotossistema 2, se deslocou, chegou até o fotossistema 1. Outro elétron saiu do fotossistema 1, se deslocou e foi parar lá no NADPH. Se você perceber, o fotossistema 1 recebe um elétron e doa um elétron. Recebe um elétron e doa um elétron. Se você notou, ele não tem nenhum tipo de saldo negativo, porque ele ganha um e perde um, ganha um e perde um. Agora, o nosso primeiro fotossistema, o P680, está perdendo elétrons, perdendo elétrons, perdendo elétrons. E aí, prof? E aí que a gente tem que repor os elétrons dentro do fotossistema, senão a fotossíntese será interrompida. E da onde que a gente vai tirar elétrons para enfiar dentro desse fotossistema? Da molécula de água. A gente tem dentro do fotossistema 2 a capacidade, toda vez que existe uma excitação eletrônica, de quebrar moléculas de água. Então a água, que é importante para a planta, que ela absorve lá da raiz dela, é utilizada para fornecer elétrons para o fotossistema 2. A gente vai quebrar essa molécula de água, formando meio gás oxigênio, mais 2 prótons, mais 2 elétrons. Notem que esses 2 elétrons é aqueles que vão repor elétrons perdidos dentro do fotossistema 2. Isso é super importante e talvez uma das coisas mais cobradas de toda a etapa fotoquímica. O que, professor? Por que a gente consome água nessa etapa? Para repor elétrons dentro do fotossistema 2. Ficou claro para vocês? Anota, por favor. A água é quebrada para fornecer elétrons para o fotossistema 2. Isso é super importante. E a gente vai chamar esse evento de fotólise da água. Então vamos colocar aqui, ó. Fotólise da água. Prof, deixa eu ver se eu entendi. Diga lá. Se eu não dispor água à fotossíntese, a gente não consegue fornecer elétrons para o fotossistema 2. Isso. Sem elétrons no fotossistema 2, a gente não consegue nem gerar o NADPH e muito menos ATP, certo? Ou seja, eu preciso quebrar água para manter a fotossíntese funcionando. Exatamente isso que você tem que saber. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Agora tem um outro detalhe.
Às vezes a gente se pergunta, né? Da onde que vem o oxigênio liberado durante a fotossíntese? Vem da quebra da molécula de água. Você quebrou água, liberou o gás oxigênio. O gás oxigênio que os seres como nós, seres heterótrofos, consumimos para poder produzir energia depois. Então o oxigênio que você respira e que eu respiro vem de quebra de molécula de água decorrente da fotossíntese. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Prestem muita atenção, se necessário revisem isso aqui no vídeo, que agora sim eu vou para a etapa escura. Belezinha? E finalmente, para a gente terminar, etapa química ou fase escura da fotossíntese. Só um primeiro detalhe importante, não caia no erro de achar que a fase escura ocorre de noite, enquanto a fase clara ocorre de dia. Isso não é verdade. Esses dois eventos ocorrem de maneira conjunta. A gente vai gerar primeiro alguns produtos importantes, chamados de ATPs e NADPHs, lá na etapa fotoquímica, que agora serão usados na etapa química, ou seja, esses dois eventos, essas duas etapas ocorrem de maneira concomitante, conjunta, ou seja, as duas ocorrem de dia, enquanto a gente tem luz disponível, beleza? Gente, como é que eu defini a etapa química para vocês? Nós temos ATPs e NADPHs, que foram produzidos na etapa fotoquímica, usados para fixar gás carbônico por meio de uma enzima denominada de rubisco. Então essa rubisco, que daqui a pouco eu vou detalhar para vocês, ela é responsável por pegar o gás carbônico atmosférico. E a partir do momento que a gente fixa esse gás carbônico, a gente, por meio daqueles ATPs e NADPHs, consegue gerar produtos importantes, como o fosfogliceraldeído, o PEGAL, que eu já também vou falar dele para vocês. A partir desse PEGAL, do fosfogliceraldeído, a gente gera glicose, que é o alimentinho da planta, que vai entrar dentro das cadeias alimentares e vai ser o nosso alimento também, beleza? Agora, para que tudo isso ocorra, nós temos esse ciclo maravilhoso aqui. Vocês lembram da aula de respiração celular, em que eu falei para vocês de ciclo de Krebs? Se você recordar um pouquinho, olha só, nós tínhamos uma molécula de glicose, lá na glicólise ela é quebrada, e a gente tinha a formação de dois ácidos pirúvicos. Esses dois ácidos pirúvicos entravam no ciclo de Krebs e a gente ia arrancando carbonos desses compostos. Lembre que cada ácido pirúvico tem 3 carbonos e a gente ia arrancando, pá, 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 beleza, e aí vai liberando o CO2. De certa forma, nesse ciclo que você está enxergando aqui, nós vamos ter o evento contrário. Ao invés de pegar glicose, quebrar em compostos de 3 carbonos e arrancando esses gás carbônicos e mandando para a atmosfera, nós vamos pegar o gás carbônico atmosférico, condensá-lo para formar compostos de 3 carbonos, para daí sim formar glicose. Entenda esse ciclo como mais ou menos, claro, de maneira didática, o contrário do ciclo de Krebs, beleza? Esse ciclo, pessoal, por muito tempo, foi tratado como ciclo de Calvin. Mais tarde a gente sabe que o Benson também fez a mesma publicação na mesma época, elucidou esse evento de maneira mais ou menos isolada do Calvin. Então os dois não trabalharam juntos, por isso nós temos um ciclo chamado de ciclo de Calvin, Benson e não Calvin e Benson, porque se os dois tivessem trabalhado juntos, nós teríamos um Ezinho aqui no meio. Beleza? Então, ciclo de Calvin, Benson. Como é que ele funciona, prof? Parece complicado, né? Ah, professor, já estou desesperado, calma. Olha só, o que você tem que entender? Que a gente vai pegar gás carbônico, vai condensar esse gás carbônico, se utilizar de ATP e NADPH para formar esse fosfogliceraldeído, que depois vai virar glicose. O que eu representei para vocês aqui são 2 ciclos de Calvin-Benson. Por que 2 e não 1, professor? Porque assim, ó, você vai pegar 3 CO2, tá, lá em cima, e vai formar um fosfogliceraldeído aqui embaixo. Agora, para a gente formar glicose, lembra que a glicose ela tem 6 carbonos e não 3 carbonos. Então você vai precisar de 6 CO2 lá em cima, ou seja, vão rolar 2 ciclos de Calvin-Benson para formar 2 fosfogliceraldeídos que depois serão convertidos em glicose. Agora vamos explicar como ocorre todo esse processo. Assim, ó, dentro do estroma do cloroplasto, nós temos um composto que a gente abrevia com o nome de RUB-P.
tá? Esse composto é uma ribulose, um composto de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ela é a ribulose 1,5-bifosfato. Olha só, ribulose 1,5-bifosfato. Ela vai ter um fosfato de cada lado. Isso é importante para nós, prof? Eu acredito que ensino médio não vai cobrar um negócio desse de vocês, mas eu estou explicando para você não achar que as coisas vêm do nada. Beleza. Essa ribulose 1,5-bifosfato vai se juntar com o gás carbônico que vem da atmosfera. Como, prof? Através dessa enzima. Olha o nome dessa enzima, rubisco. Ela é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Beleza, prof. Você precisa saber desse nome? Não. Mas o que ela faz? Ela vai pegar essa ribulose 1,5-bifosfato e juntar com o gás carbônico. Tem um detalhe importante que agora eu não vou destrinchar para vocês, mas o O aqui, ó, da rubisco é oxigenase. Ele pode pegar CO2, mas às vezes, sem querer, ele pode pegar também gás oxigênio. E aí a gente vai ter um probleminha no ciclo de Calvin, tá? Que agora não vai ser o ponto da nossa aula. Mas guarda isso na sua cabeça. A rubisco às vezes pode pegar gás oxigênio. E aí ela vai ter um desvio dessa rota natural. Pois na próxima aula eu vou tratar disso com vocês. Então a gente vai pegar esse composto que tem 5 carbonos e juntar com esse composto que tem um carbono só. Só que tem um detalhe. A gente tem 6 RubP aqui, 6, e cada RubP tem 5 carbonos, ou seja, 6 vezes 5 são 30 carbonos, beleza. Agora, quantos CO2 a gente capturou? 6. Você tinha 30 aqui, mais 6 aqui, o total de 36. Você vai formar um composto chamado de PGA, que é um intermediário, eu nem vou detalhar para vocês o nome, só que ele é diferente do PGAL lá depois, tá? E esse PGA tem 1, 2, 3 carbonos, vezes 12, fecha os 36 que a gente tinha lá compactados no início. 30 de cá, 6 de cá, fechou 36 aqui. Agora começa a entrar os ATPs, começa a entrar os NADPs. O ATP que você está produzindo lá na etapa clara, e a etapa clara está rolando durante esse evento também, né? Ela está produzindo ATP, a gente vai pegar através desse ATP e colocar fosfatos, tá? Então você já tinha um fosfato lá no PGA, lembrando que esse fosfato vem da molécula anterior, e a gente vai colocar um outro do outro lado. A diferença desses dois compostos é um fosfato a mais. 12 compostos, fechou. E depois, prof? Depois a gente vai ter o NADPH entrando em ação. O que esse NADPH vai fazer? Ele vai arrancar um desses fosfatos. Vai arrancar e vai colocar hidrogênios e elétrons. Vai modificar a nossa molécula. Ele vai pegar, de certa forma, aquele PGA que a gente tinha lá e transformar num fosfogliceraldeído. Esse fosfogliceraldeído foi formado aqui. Beleza. O fosfogliceraldeído, lembra, só tem um fosfato aqui, ou seja, a gente arrancou esse fosfato e jogou ele embora. Por quê, prof? Ele sai na forma de fósforo inorgânico para depois formar mais ATP. Então, na etapa clara, a gente vai precisar desses componentes para formar mais ATP. Então, temos que tirá-los daqui. Beleza, e aí, prof? Agora acho que vem a parte mais importante, sabe? A gente fica, às vezes, detalhando muita coisa e o que é relevante vem agora. Quando você faz esse processo inicial, você vai gerar 12 fosfogliceraldeídos. Beleza. Desses 12 que você criou, 2 vão ir para o sistema para depois virar glicose. 2, só 2, professor? Sim. E 10 vão passar por um processo de reciclagem. Então você tinha 12, 2 você usou. Beleza, olha só que interessante. Se você notar esses 2, cada um deles tem 3 carbonos. Da onde está vindo esses carbonos, prof? Lá do gás carbônico. Então, esses 6 carbonos que você tem aqui são os mesmos 6 carbonos que você tem aqui. Ou seja, você, de certa forma, condensou o CO2 atmosférico para formar
o fosfogliceraldeído, que depois pode ser convertido em glicose. E não esquece, essa glicose depois pode se agrupar e formar amido, formar celulose. A gente também pode formar a partir do fosfogliceraldeído frutose, que se junta com a glicose vai formar sacarose. Tudo isso é aula básica de bioquímica que você deve ter visto aí na nossa playlist. Beleza, você pegou 2, mas sobraram 10. Quantos carbonos a gente tem aqui, ó? 10 vezes 1, 2, 3, são 30. Com a ação de mais ATP, a gente consegue converter esses 30 carbonos de novo na nossa molécula de ribulose 1,5-bifosfato, a RUB-P, beleza? Então você tinha 30 aqui, aqui você também tem 30. Você conseguiu transformar naquele composto inicial. Por isso que é um ciclo, porque esse composto aqui inicial ele não está se perdendo, ele está sendo regenerado. Inclusive, essa fase é uma fase de regeneração. Agora tem um detalhe legal e importante só para a gente ilustrar o finalzinho da nossa aula. Você está vendo o quanto de ATP que a gente gasta nesse processo? Eu falei para vocês que a gente precisa de ATP e precisa de NADPH. E aí, lá na etapa clara da fotossíntese, a gente tinha um processo de fosforilação cíclico e o acíclico. No acíclico, a gente vai produzir NADPH. No cíclico, não, a gente só produz ATP. Então, como a gente precisa de muito mais ATP do que NADPH, a gente vai ter um evento de fotofosforilação cíclica mais recorrente do que a acíclica, beleza? Agora, o que você não pode esquecer de tudo isso para a gente resumir e terminar a nossa aula? Etapa química ocorre no estroma, a gente captura gás carbônico para formar gliceraldeído, que depois será convertido em glicose. Tudo isso depende de ATP, de NADPH e da enzima mais abundante do planeta, a ribulose 1,5-bifosfato, carboxilase oxigenase. Então ela tem, pessoal, a rubisco atuando nesse processo. ATP, NADPH, rubisco, CO2, tudo isso para formar fosfogliceraldeído, que vai virar glicose. Eu espero que eu não tenha complicado a cabeça de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos o essencial desse processo. Na próxima aula a gente vai desdobrar um pouquinho melhor essa fotossíntese e eu espero vocês por lá. Beleza? O famoso filósofo do século XVII, René Descartes, certa vez disse: "Eu daria tudo o que sei em troca da metade daquilo que eu ignoro." Gente, a todo momento informações chegam ao nosso redor e as nossas percepções, obviamente, são limitadas. A quantidade de informações que nós ignoramos e que, principalmente por falta de curiosidade, por falta de querer entender as coisas como elas realmente funcionam, passam desapercebidos. A gente precisa sim melhorar a nossa percepção. Vamos ignorar menos. Um abraço, tchau, tchau.